É isso aí, então, pessoal. Vamos dar início à nossa aula sobre alocação dinâmica de memória. A gente começa hoje com uma breve introdução, mostrando o que nós vamos abordar nesse módulo, que seria o que é alocação dinâmica de memória, as 4 fases do ciclo de vida de uma variável, a alocação estática de memória, a alocação dinâmica de memória, que são os 2 tipos de alocação existentes, e a alocação dinâmica de uma memória com variáveis simples, pois a estática vocês já vêm fazendo isso desde o início de programação. E vamos estudar também o que são ponteiros e dar uma olhada nas referências de variáveis, que também provavelmente já foi conhecido por vocês em outras disciplinas, para passagem de argumentos por referência, por exemplo, e a alocação dinâmica de variáveis do tipo vetor, também vamos abordar nesse módulo. A alocação de memória, ela ocorre porque os programas precisam de espaço de memória de diversos tamanhos para armazenar informações que serão processadas. No programa abaixo, um programa bem simples que faz a soma de 2 números, é necessário um espaço de memória para armazenar a soma desses 2 números. E a esse espaço é dado o nome de variável. Isso aqui já é um conhecido antigo de vocês. Os programas precisam de espaço de memória de diversos tamanhos para armazenar informações que serão processadas. Essa alocação de memória é o processo pelo qual um programa em execução solicita um espaço de memória de um tamanho específico para armazenar informações que serão posteriormente manipuladas ou processadas pelo seu programa. E é importante lembrar que todo espaço de memória que é solicitado também deverá ser desalocado, assim que não for mais necessário. Esse passo só é necessário na alocação dinâmica de memória. E na alocação estática de memória, a desalocação é realizada pelo compilador. A desalocação ela é bastante importante porque, sem isso, o seu computador chegaria a ficar sem memória disponível. Então não faz muito sentido. É importante que não faz muito sentido manter a memória para sempre. É importante, toda vez que uma variável não é mais necessária, que o espaço que ela ocupa seja liberado na memória do computador. Então, nós vamos introduzir um conceito aqui que eu chamo de ciclo de vida de uma variável. E existem 4 fases no ciclo de vida de qualquer variável ou vetor. A primeira fase seria a declaração, onde você dá um nome e um tipo a uma variável. A segunda fase ela seria a alocação, que é quando o seu programa solicita ao sistema operacional a criação de um espaço na memória RAM para salvar o conteúdo de uma variável. Depois nós temos o uso, em que você pode fazer atribuições a uma variável, ou modificando ela, ou fazer leituras a uma variável, consultando ela. Então, é quando você utiliza essa variável e as informações que estão salvas através dela. E depois nós temos a liberação, que solicita ao sistema operacional a liberação do espaço reservado para armazenar o conteúdo de uma variável. Então, nosso próximo passo é conhecer a alocação estática de memória. A alocação estática de memória é a mais simples de ser utilizada. Basta declarar e utilizar uma variável. A alocação e a liberação, que são as outras 2 fases no ciclo de vida, ocorrem de forma automática e são realizadas pelo compilador. Okay? Então, nesse exemplo abaixo, você pode ver que nós fizemos aqui a declaração da variável soma, depois utilizamos ela atribuindo um valor, e depois usamos novamente, lendo a partir dessa variável e exibindo na tela. A alocação estática funciona da mesma forma com vetores. A gente declara e usa um vetor de um certo tamanho que for definido no código-fonte. Então, nesse exemplo, nós temos um vetor de tamanho 3, chamado idades, e essa linha é a declaração desse vetor. Depois nós atribuímos 3 valores às 3 posições do vetor, lembrando que elas começam com o índice 0, o 23, o 44 e o 15. Isso aqui nós chamamos de uso da variável, e depois exibimos essas variáveis, esse vetor com essas 3 posições, na tela do computador também utilizando.
Então, nesse caso, utilizamos apenas duas das fases, né, do ciclo de vida de uma variável também. Aí a gente entra numa dúvida, né, que acredito que seja pertinente aqui a essa disciplina em que nós estamos estudando como que são feitas as alocações de memória para variáveis. Como que o compilador vai saber onde colocar a alocação e a liberação da variável? Porque no ciclo de vida são 4 fases. Embora nós, programadores, não vamos codificar, não vamos fazer código para 2 dessas fases, esse código tem que ser disponibilizado e feito pelo compilador. Tá? Na alocação é mais simples, é colocado logo abaixo da declaração. Quando vai gerar o código, né, o código objeto do programa, no momento da compilação, o compilador percebe a declaração e logo abaixo já coloca a alocação de espaço para aquela variável. Ele faz isso de forma automática para que a gente não precise fazer. Porém, a liberação da variável ela não é tão intuitiva, porém ela é igualmente simples. A liberação da variável é feita no término do escopo de uma variável. E aí surge essa dúvida para quem ainda não conhece, o que seria o escopo de uma variável. O escopo de uma variável é o trecho de código onde uma certa variável é válida e acessível para ser usada. Em linguagens estruturadas, existem variáveis locais e variáveis globais. O escopo de variáveis locais é determinado pela abertura e fechamento de chaves. E o escopo das variáveis globais é total, ela vale dentro de todas as funções do arquivo fonte daquele programa. Então, aqui nesse trecho de programa, nós temos uma variável global chamada global. E ela é válida na função soma variáveis e na função main. A variável local, ela só é válida na função main, ou seja, ela é local. Então, ela foi declarada aqui na função main, assim como a variável soma também. E depois essa variável soma, ela recebe a chamada de função da função soma variáveis, passando como argumento a variável local. E depois exibe o valor da soma. Então, nessa chamada de função, a execução passa para a função soma variáveis, passando como argumento o valor da variável local, que seria o 20. Então, aqui nessa função soma variáveis, ele vai calcular essa outra variável soma, que é diferente da variável soma de baixo, porque ela está num escopo diferente, onde ela recebe esse valor chamado argumento de função com o valor 20 que foi passado, e é somado com o valor da variável global, que é o valor 10. E depois esse valor dessa variável soma local, dessa função soma variáveis, é retornado para cá, para a função principal. E aí esse valor que seria o 30, que é a soma do 20 com o 10, vai ser salvo nessa variável local, chamada de soma no programa, na função main. E depois vai ser exibido. Então, isso aqui pode ser bastante confuso para o programador iniciante, né? Ele tem que ficar bem atento, porque a variável soma da função principal não é a mesma variável soma da função soma variáveis, porque essa variável soma da função soma variáveis, ela existe apenas nesse intervalo aqui, onde tem a abertura dessa chave e o fechamento dessa chave. E essa variável soma da função principal, da função main, ela existe nesse intervalo, onde existe a abertura dessa chave e o fechamento dessa chave. Ok? Assim como também a variável local. Porém, a variável global, ela vale em todos os escopos. Se você usar ela aqui ou aqui, ela vai estar válida, ela está disponível. Agora nós vamos fazer uma análise de um outro código. Verificar se o código abaixo ele é válido. Então, reparem que aqui eu tenho a abertura de chaves da função main e temos aqui embaixo o fechamento dessa chave, definindo o escopo da função main do seu programa. E aqui no meio do programa, sem uma razão aparente,
eu decidi abrir uma chave logo após a declaração da variável A e fechei essa chave antes do cout. Então, a minha primeira pergunta, eu posso abrir chaves no meio do código dessa forma? Né? A resposta é sim. Okay? E existe um erro nesse código na linha 10, pois o escopo da variável soma é válido, né? Ela só é válida entre as linhas 6 e 9 do código. Okay? Então, a variável soma, que é essa variável interna e essas chaves, ela só existe nesse intervalo aqui. Quando chegar na linha 10, a variável soma já não é mais válida, ela não existe mais, ela já foi desalocada pelo compilador, ela está fora do escopo dela. Então, esse código aqui não vai compilar. Você pode ver aqui na mensagem de erro, que está mostrando aqui embaixo em amarelo, error, soma was not declared in this scope. Então, soma não foi declarada nesse escopo. Então, vamos de volta à alocação estática, né, tendo conhecido o que é escopo. Então, nós vamos analisar agora como fica o ciclo de vida para variáveis estáticas. Considere o mesmo exemplo do slide anterior, onde a gente estava analisando a variável soma e onde tinha um erro de compilação. Então, aqui eu tenho minha função main, aqui eu tenho o início do escopo dela e o término, aqui eu tenho o início de escopo e o término dentro do código, e aí eu tenho a declaração da variável soma. Então, a declaração ela é feita pelo programador, então ela está sendo feita aqui na linha 7. A alocação, que seria a próxima fase do ciclo de vida, ela é feita pelo compilador. Geralmente vai ser colocada, né, no código objeto entre a linha 7 e a linha 8, enquanto estiver sendo feita a geração do programa executável. Na linha 8, nós temos um uso para essa variável, tá? O programador faz isso, ele define como que a variável vai ser usada, atribui e lê valores dessa variável. E por último, nós vamos ter a liberação da variável, que vai ser feita pelo compilador antes da linha 10. Aqui entre a linha 9 e entre a linha 10, na hora de gerar o código objeto, na hora de gerar o executável, aqui desse intervalo, que não vai aparecer aqui no código para a gente, será feita a liberação automaticamente. Então, dá para perceber que as variáveis alocadas estaticamente elas são mais fáceis de usar. Ela requer menos dedicação, menos programação por parte do desenvolvedor de software. E o compilador que fica responsável por alocar e desalocar essa memória. A desvantagem, não existe uma desvantagem para a variável escalar, ou seja, aquela variável que armazena somente um valor, não tem nenhum tipo de problema você usar alocação estática. Na verdade, seria realmente o ideal você continuar usando alocação estática para variáveis simples. Porém, para variáveis vetorizadas, não é possível alterar a quantidade de elementos que o vetor pode ter. Então, você só consegue definir o tamanho do vetor em tempo de desenvolvimento, antes de compilar o seu programa. E o tamanho do vetor ele deve ser definido no código-fonte antes de gerar o executável. Tendo conhecido, então, como funciona a alocação estática, nós vamos para o segundo tipo de alocação, que é a alocação dinâmica de memória. Como vocês puderam perceber, na alocação estática, o compilador ajuda o programador. Você tem uma geração menor de código por parte do programador. Porém, na alocação dinâmica, todas as fases elas serão codificadas pelo programador. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porém, vai abrir novos horizontes para o programador. Nós vamos poder ter tamanhos de vetores definidos em tempo de execução. Nós não vamos mais ficar presos ao tamanho que tiver escrito no código-fonte. Então, isso permite que o usuário digite uma quantidade de elementos e a gente aloque exatamente aquela quantidade de elementos. E vai viabilizar a criação de novas estruturas de dados, novas opções de armazenamento que vão ser estudadas nos próximos módulos, como listas encadeadas, filas, pilhas, árvores binárias ou árvores B, e assim vai. Então, vocês vão reparar que vai surgir duas novas instruções para a gente poder fazer a alocação e a desalocação.
Então, a primeira delas é a instrução new. A instrução new, ela aloca a memória, e a instrução delete ou delete, como preferirem, ela desaloca a memória. Porém, nós vamos ter que aprender um novo conceito, o conceito de ponteiros. No exemplo abaixo, nós temos uma comparação entre um programa que foi feito com alocação estática, que é o de cima, e um programa que foi feito com alocação dinâmica, que é o de baixo. Olhando, você já repara que o programa de baixo ele é mais extenso. Então, no primeiro programa, nós temos a declaração, o uso, através da atribuição, e o uso através da consulta de uma variável. Enquanto que no segundo exemplo, nós temos todas as 4 fases do ciclo de vida, que é a declaração, depois nós temos a alocação da variável soma, o uso dessa variável, atribuindo um valor para ela, nós temos o uso dessa variável, fazendo uma consulta dela, e depois, por fim, nós temos a liberação. Então, aqui na linha número 5, você já pode ver o uso do operador new, e na linha número 8, o uso do operador delete. E você também deve estar verificando aí pelo código-fonte, pela apresentação, que surgiu um asterisco na frente do nome da variável, principalmente quando eu declaro e quando eu uso essa variável. Não é necessário colocar o asterisco quando eu estou alocando ou desalocando essa variável dinâmica, porque o compilador já sabe que se trata de uma variável dinâmica. Então, você não precisa dizer isso para ele. Pelo simples fato de você estar usando esses comandos, ele já vai entender isso. Então, esse asterisco seria o que nós chamamos de o que torna essa variável uma variável ponteiro. O exemplo que eu mostrei para vocês ele é puramente ilustrativo, tá? Não tem nenhuma vantagem em usar a alocação dinâmica nesse cenário onde existe apenas uma posição, só uma variável simples, uma variável escalar, onde só guarda um valor. Então aqui não faz muito sentido, nós estamos apenas comparando abordagens, tá? Quando declaramos uma variável com um asterisco antes, no nome dela, estamos criando então uma variável ponteiro. Uma variável ponteiro, ela armazena um endereço de memória que indica onde o dado está armazenado na memória RAM. E esse endereço de memória também pode ser chamado de referência, que indica em que lugar, em que posição da memória aquela variável, aquele valor está armazenado. E um ponteiro ele tem que ser do mesmo tipo da informação para a qual ele aponta. Então, eu criei, no caso, no nosso exemplo, um ponteiro para inteiro, então só posso salvar números inteiros naquela posição. Então, a declaração de um ponteiro ela se dá dessa forma. Você coloca o tipo do ponteiro, coloca um asterisco na frente dele e o nome da variável. Então, aqui embaixo nós temos alguns exemplos de declaração de ponteiros. Int pt, char temp e pt2, float área, double, soma total. Uma outra novidade quando a gente lida com a alocação dinâmica de memória é a constante null. A constante null ela é usada para denotar que um ponteiro não está apontando para nenhum endereço de memória. Então, no exemplo abaixo, nós temos a declaração de um ponteiro aqui, int pt, depois nós colocamos o null, dizemos que o ponteiro pt está apontando para null, e depois tentamos colocar o valor 3 na variável que o pt aponta, no local de memória onde está sendo apontado pelo pt. Isso aqui vai gerar um erro de execução. Tá? Por quê? Quando um ponteiro é declarado, ele não recebe automaticamente o valor null e não deve se atribuir nem ler o valor apontado por um ponteiro após atribuir a constante null a ele. Quer dizer que já que ele não está apontando para lugar nenhum, a linguagem C não vai saber em que lugar que vai colocar qualquer tipo de valor que você tentar colocar naquele espaço apontado por aquele ponteiro. Então o 3 não tem para onde ir, porque o ponteiro não aponta para nenhuma posição de memória.
Então, isso aqui vai gerar um erro em tempo de execução do seu programa. Então, para a gente poder utilizar um ponteiro, ele precisa apontar para uma posição de memória válida, né? Mas aí a gente fica pensando, poxa, então eu vou ter que ficar cuidando de posição de memória no meu programa, eu vou ter que saber, vou ter que escrever as posições de memória, por exemplo. Isso seria um cenário bastante inviável, né? Seria bastante difícil fazer isso, porque quando o programa roda, ele pode rodar em qualquer posição de memória. Na primeira vez ele roda na posição 10, por exemplo, na próxima execução, depois que ele fechou, ele pode rodar pela próxima vez na posição 20. Então, não seria viável. Então, as posições de memória, os endereços de memória, eles são determinados pelo compilador, né, durante a compilação e depois realocados durante a execução do programa. Então, eu tenho uma maneira de saber o endereço de uma variável existente na memória, que seria retornado pelo operador e-comercial, esse operador aqui. Então, através desse operador, nós conseguimos utilizar a alocação de memória que já foi feita anteriormente para outra variável. Vamos ver. Aqui nesse exemplo, nós temos um pequeno programa, né, onde na primeira linha a variável x foi declarada, ok? E alocada automaticamente pelo compilador. Na segunda linha, nós temos a inserção do valor 12 nessa posição de memória que foi alocada para a variável x. Okay? Então, x recebe 12, então lá na memória do computador vai ser colocado o valor 12 dentro dessa variável x. Essa variável x, nós aqui por questões até didáticas, vamos considerar que ela está armazenada na posição de memória número 2000. Ok? Logo na terceira linha foi declarado um ponteiro para a variável chamado PTR. Ok? É um ponteiro para int. E aqui na quarta linha de código, o ponteiro PTR recebe o endereço de memória que já tinha sido alocado para a variável estática x. Nesse caso, o endereço onde a variável estática x está é o endereço 2000 e ele foi salvo no ponteiro PTR, né? Então, dentro dele aqui ficou sendo o valor 2000. Esse valor 3000 aqui é o local de memória onde o ponteiro está. Então, a variável ponteiro é uma variável inteira, porque guarda um endereço, um número inteiro, de endereço de memória é um número inteiro. E ela tem um endereço próprio dela. Porém, isso aqui geralmente a gente não se preocupa. Tá? A gente realmente está mais preocupado com o endereço de memória para onde essa variável ponteiro aponta, no caso, o 2000. E aqui na quinta linha é feita a exibição da informação dos dados apontados por PTR. Quando se coloca esse asterisco aqui na frente, exibe-se o conteúdo de PTR. Então, ele vai lá na posição 2000, vai pegar o valor 12 e vai exibir na tela, através do ponteiro PTR. Aqui logo abaixo nós temos mais um exemplo onde nós estamos usando um espaço que já tinha sido alocado para uma variável estática. Pode reparar que nós não estamos usando o new e não estamos usando o delete. Ok? Então aqui a gente tem uma declaração de uma variável estática, count recebe 10. Né? Aqui já aconteceu os 3 fases do ciclo de vida, a declaração, a alocação e o uso da variável, aqui numa linha única, na linguagem C. Depois nós temos a declaração do ponteiro para inteiro, chamado PT. Aqui nessa linha, na terceira linha, o PT recebe o endereço de count e está pronto para ser usado, tá? Porque até na segunda linha o PT ainda não poderia ser usado, poderia dar erro, ele não está apontando para nada. E depois, logo abaixo, eu defino que o conteúdo da variável apontada por PT deve ser trocado para 15. E desse jeito, o valor 15 vai ser armazenado no espaço de memória que tinha sido alocado para count e apontado por PT. Então, podemos perceber que o operador comercial retorna um endereço de memória de uma variável e o operador asterisco retorna a informação armazenada em um endereço de memória. Tá? Abaixo,
A gente tem aqui um exemplo, um erro bastante comum com o uso de ponteiros. Então, aqui na coluna 1, nós temos o código errado. Por quê, pessoal? Porque o ponteiro sempre deve ser inicializado. Ele tem que apontar para algum lugar conhecido antes de você usá-lo, ok? Isso é extremamente importante. E nesse código errado, o ponteiro foi apenas declarado e depois já pensou que já era possível usar ele. Isso não é verdade, ok? Então, na coluna 1, nós não sabemos para onde que o ponteiro PT está apontando, então não devemos colocar nenhum valor na posição de memória para onde ele aponta, pois ele pode apontar para qualquer lugar da memória do computador, tá? Então, provavelmente isso aqui não vai funcionar, e se funcionar, não vai fazer o que você queria. Então, o ideal, né, é a gente solucionar isso. Então, na coluna 2 aqui, na solução 1, nós optamos por colocar o valor 10 num espaço que já tinha sido alocado por outra variável. Nesse caso, a variável x. Então, a variável x aqui nessa linha, ela foi declarada e alocada pelo compilador. Depois nós tivemos a declaração do ponteiro PT. Depois, aqui na terceira linha, o PT recebeu o endereço de x, ou seja, o PT vai estar apontando para o mesmo lugar onde x está presente. E aí vai ser seguro eu colocar o valor 10 na posição na variável x através do ponteiro PT. Então, asterisco PT, né, modifique o valor apontado por PT para 10. Então, aqui foi o que aconteceu na primeira solução. Na segunda solução, que está aqui na coluna 3, nós optamos por colocar o valor 10 num espaço novo, alocado para isso. Então, aqui nós temos o ponteiro PT, né, recebendo uma alocação nova de memória do tipo inteira, e aí a gente vai ter um espaço já alocado e o PT vai estar apontando para esse espaço, e aí então é seguro colocar o valor 10 no espaço apontado pelo PT, ok? Então, os bugs podem começar a aparecer nesse cenário, porque quando você começa a utilizar variáveis alocadas dinamicamente, o compilador ele sai um pouco fora de cena, ele não vai ficar checando tudo para você, tá, ok? Então você tem que estar bastante atento a essa situação. Bom, até agora nós usamos ponteiros com posições de memória que já estavam alocadas para variáveis estáticas. E para alocar um novo espaço de memória para ser usado, nós vamos utilizar o operador new. Todo espaço alocado pelo operador new precisa ser liberado pelo operador delete, e isso é obrigatório. Sem isso, nós podemos gerar bugs conhecidos como memory leaks, ou vazamentos de memória, onde a memória é alocada, porém ela não é devolvida, e o programa sempre está usando mais e mais e mais memória até ele travar. Então, voltando aqui para o nosso primeiro exemplo. O new ele tem que ocorrer antes do uso do ponteiro para acessar os dados apontados, e o delete apaga totalmente o espaço de memória, devolvendo esse espaço ao sistema operacional. E esse espaço de memória apontado não deve mais ser referenciado, ele pode gerar erros inesperados. Tá? Então aqui, né, a gente utilizando o new, né, para alocar o espaço desse ponteiro, e aqui embaixo sendo apagado esse espaço de memória manualmente, né, pelo programador na fase de liberação. E agora nós vamos falar de um assunto interessante, né, que seria a alocação dinâmica de memória em vetores, que realmente demonstra ter bastante utilidade. Então, nós podemos utilizar a alocação dinâmica para criar vetores de tamanhos definidos em tempo de execução. Isso é ao contrário de vetores que são alocados estaticamente, que têm seu tamanho definido em tempo de desenvolvimento, ou seja, antes de compilar o programa. Então, para isso, nós vamos utilizar o comando new, informando o tamanho do vetor, e depois o comando delete, para depois remover esse vetor da memória e ele permanecerá inalterado, né? Não tem mudanças para o comando delete. Então, pessoal, aqui nós temos nosso primeiro exemplo com alocação dinâmica de vetores. Aqui é o trecho onde existe a digitação do tamanho do vetor e aqui a alocação, o uso e a liberação. Então, pessoal, aqui na primeira parte do programa, nós temos a declaração do vetor chamado vet, né, utilizando um ponteiro.
Tá? Isso está aqui na linha 5, então int asterisco vet. Podem reparar que nós utilizamos o int asterisco vet ao invés de int vet e o tamanho do vetor, que era a abordagem antiga, né, a alocação estática. E depois, aqui nessa linha 7, é solicitada a digitação do tamanho desejado para esse vetor, e vai ser armazenado na variável QTD elementos. Na segunda parte do programa, nós alocamos o vetor com o tamanho obtido do usuário, na linha 9. Então, o vet vai ser alocado através do operador new, do tipo int, com aquela quantidade de elementos que foi armazenada na variável QTD elementos. Depois, nós iteramos e armazenamos o valor do contador mais 1 em cada posição do vetor, aqui das linhas 10 até a linha 12. E depois, iteramos e exibimos os valores armazenados, da linha 13 a 16. E, ao final, na linha 17, nós liberamos o vetor. Para a gente ir finalizando, então, pessoal. Como que ficou a questão do ciclo de vida de uma variável? Aqui nesse quadro, nós podemos então diferenciar a alocação estática da alocação dinâmica quanto à responsabilidade por cada fase do ciclo de vida. Então, na alocação estática, a declaração é feita pelo programador, a alocação é feita pelo compilador, o uso pelo programador e a liberação pelo compilador. Na alocação dinâmica, o programador é responsável por todas as fases, o que torna um pouco mais trabalhoso, porém mais flexível. Então, nós vamos finalizando por aqui. Eu vou deixar alguns comentários finais, né? Que a alocação de variáveis pode ser estática ou dinâmica. Na alocação estática, ela é normalmente usada para tipos primitivos e vetores com tamanho bem definido. Por exemplo, armazenar os estados do Brasil, São Paulo, Paraná, coisas que geralmente não mudam frequentemente. A alocação dinâmica é normalmente usada para vetores de tamanho variável, né, vetores que podem alterar o tamanho em qualquer momento, e estruturas de dados dinâmicas, como filas, listas encadeadas, pilhas, árvores, que nós vamos ver nas próximas aulas. E nós aprendemos também os modificadores asterisco e comercial, além dos comandos new e delete para lidar com a alocação dinâmica de memória. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui.